TV Regional Açu. Podcast, informação, entrevista e atualidade. Cultura, educação, política e esporte e cidadania. Notícias municipais, estaduais, nacionais. Tudo isso em um só lugar. TV Regional Açu. Com a TV Regional Açu, Rede Brasil, Canal 50 Rádio, 104.9 FM. Aqui a informação vira esperança, a verdade ganha voz e as correntes invisíveis da dependência química são quebradas através da A dor é imensa, né, no coração de uma mãe quando descobre a dependência de um filho. E quando levamos ele para um tratamento e o médico psiquiatra, Dr. Glauco, chegou a me dizer no primeiro momento que de 10 casos, apenas um conseguia se salvar. Então eu disse, esse um vai ser meu filho, eu não vou perder ele para as drogas. E lutei com todas as minhas forças. Uma dor, né, muito grande que uma mãe sente era quando eu ficava presa em casa com ele, trancava as portas, ficava com a chave na mão e ele pedindo para sair e eu não deixava, até passar a compulsão, até passar aquele tempo, né, eu ficava trancada em casa com ele. Então foram muitas lutas, muitas as dores, mas nós conseguimos
né, com a graça de Deus, que não é fácil, né, pedir ajuda, não chegou ajuda, então foi quando nós vendemos a nossa casa para botar ele na clínica indicada pelo Dr. Glauco, né, a clínica de Recife. E ali foi o nosso primeiro alívio, porque a internação é uma coisa que ajuda muito. E eu, graças a Deus, né, nós conseguimos através de internações, não só foi uma, né, nós não devemos parar de lutar, mas hoje nós vemos o resultado e hoje nós temos orgulho da pessoa que ele é. É muito bom, né, quando a gente começa a ganhar a confiança, né, e que a gente começa a se fortalecer também, quando vê o progresso. Então, cada vez que eu ia visitar ele numa clínica, que eu levava os filhos dele, eu ficava feliz, porque eu via o desempenho dele, a força de vontade de lutar, né, e vejo o progresso dele, né, como terapeuta, como ajudar as pessoas, né? Eu digo para ele que ele fez uma faculdade nessa área, né? Além das internações, né? Foi o que mais ajudou, o apoio da família. Então, depois que ele fez o curso de terapeuta, eu falei para ele que ele já está apto a trabalhar, porque foi uma faculdade que ele fez, né? É uma das faculdades, embora ele ainda vai terminar a faculdade de Educação Física, mas o curso deu... Corrente! Sob direção de Igor Mendes, terapeuta, em parceria com a TV Regional La Sul, Rede Brasil, Canal 50 Rádio, Sente Pato 9 FM. Aqui a informação vira esperança, a verdade ganha voz e as correntes invisíveis da dependência química são quebradas. Mas do lado dele, todas as pessoas adoecem. Todo mundo adoece em menor ou maior grau. Todos adoecem porque essa doença arrasta todo mundo, não é isso, Lico? Exatamente. Então é isso aí, ó. Como ele mesmo falou, sabe? Corrente de apoio familiar é muito importante. Então, nossos familiares... Eu entrei na dependência química e, assim, caminhando ao fundo do poço, eu nunca fui só. Essa é a verdade. Sempre eu arrastava todos que estavam em minha volta. Alguns por opção, por não ter opção, como pai e mãe, vai junto com a gente também, né? Outros por ter afinidade e afeto, né? E gostar realmente, então sofre um pouco junto, né? E na verdade eu nunca pedi licença para levar ninguém para o fundo do poço. Simplesmente eu saía puxando todo mundo e levava todo mundo para o fundo do poço. Então por isso que eu pensei nesse primeiro tema, né? Que era trazer um pouco da minha realidade e falar um pouco sobre família, né? Porque a família ela também precisa se tratar. Não adianta só o dependente ir para uma clínica, para um centro de reabilitação, buscar aprender uma nova maneira de viver sem substância e a família ficar adoentada, certo? Então minha mãe hoje ela é uma terapeuta também, ela não tem curso não, mas eu posso dizer que ela é terapeuta. João Batista também é terapeuta também, porque aprendeu lidando comigo, lidando com minhas dores, certo? Então, é isso aí, pessoal. Essa é a realidade. Eu estou aqui dando a cara a tapa realmente, mostrando para a sociedade quem eu fui, certo? Quem eu estou projetando ser e dizer para vocês que sempre haverá uma saída. Em primeiro lugar, muito esforço, determinação e disciplina, coragem acima de tudo, certo? Porque muitas pessoas vão falar, vão desacreditar, dizer que não tem jeito, que não tem saída, mas eu hoje sou prova vida que existe saída sim. Existe cura? Não. É uma doença progressiva, incurável e fatal. Porém, ela tem tratamento. E eu descobri a fórmula mágica. A fórmula mágica, para mim, hoje foi trabalhar salvando vidas. Né? Eu tenho um projeto, né, que eu viso salvar vidas, né, através da internação, certo? Voluntária e involuntária, né, de alguns pacientes. E também com as terapias, né? Eu atendo no consultório, né? Faço atendimento individuais também, atendimento familiar. Então eu encontrei essa nova maneira de viver através de salvar vidas.
Porque antes de eu pregar algo para alguém, eu primeiro preciso ser. Então eu me torno um exemplo, eu me torno a mensagem para que eu possa ganhar confiança e para que eu possa também trazer essas pessoas uma perspectiva de vida para um futuro. Solta o vídeo aí do meu pai aí, por gentileza, para a gente ver o que ele tem para dizer. Difícil, né? A notícia chega de supetão mesmo e é muito difícil a gente aceitar esse tipo de doença. Mas aí, fomos vendo, né, exemplo de outras pessoas e fomos aprendendo a lidar com isso e até que conseguimos chegar a um certo ponto que controlamos uma parte, né? E aí, só esperar em Deus mesmo. E minha vontade e a grande vontade da mãe também. E até que, graças a Deus, hoje deu tudo certo. Um certo ponto que aí controlamos uma parte, né? Voltou em você. E aí, só esperar em Deus mesmo. Pode falar. E minha vontade e a grande vontade da mãe também. É isso aí, pessoal. Vamos acompanhando aí o relato dele. Deu tudo certo. Pronto, ó, é o seguinte. Esse... Mas do lado dele, todas as pessoas adoecem. Todo mundo adoece em menor ou maior grau. Todos adoecem porque essa doença arrasta todo mundo, não é isso, Felipe? Exatamente. Então é isso aí, ó. Como ele mesmo falou, sabe? Corrente de apoio familiar é muito importante. Então, nossos familiares... Eu entrei na dependência química e, assim, caminhando ao fundo do poço, eu nunca fui só. Essa é a verdade. Sempre eu arrastava todos que estavam em minha volta. Alguns por opção, por não ter opção, como pai e mãe, vai junto com a gente também, né? Outros por ter afinidade e afeto, né? E gostar realmente, então sofre um pouco junto, né? E na verdade eu nunca pedi licença para levar ninguém para o fundo do poço. Simplesmente eu saía puxando todo mundo e levava todo mundo para o fundo do poço. Então por isso que eu pensei nesse primeiro tema, né, que era trazer um pouco da minha realidade e falar um pouco sobre família, né? Porque a família ela também precisa se tratar. Não adianta só o dependente ir para uma clínica, para um centro de reabilitação, buscar aprender uma nova maneira de viver sem substância e a família ficar adoentada, certo? Então minha mãe hoje ela é uma terapeuta também, ela não tem curso não, mas eu posso dizer que ela é terapeuta. João Batista também é terapeuta também, porque aprendeu lidando comigo, lidando com minhas dores, certo? Então, é isso aí, pessoal. Essa é a realidade. Estou aqui dando a cara a tapa realmente, mostrando para a sociedade quem eu fui, certo? Quem eu estou projetando ser e dizer para vocês que sempre haverá uma saída. Em primeiro lugar, muito esforço, determinação e disciplina, coragem acima de tudo, certo? Porque muitas pessoas vão falar, vão desacreditar, dizer que não tem jeito, que não tem saída, mas eu hoje sou prova vida que existe saída sim. Existe cura? Não. É uma doença progressiva, incurável e fatal. Porém, ela tem tratamento. E eu descobri a fórmula mágica. A fórmula mágica, para mim, hoje foi trabalhar salvando vidas. Né? Eu tenho um projeto, né, que eu viso salvar vidas, né, através da internação, certo? Voluntária e involuntária, né, de alguns pacientes. E também com as terapias, né? Eu atendo no consultório, né? Faço atendimento individuais também, atendimento familiar. Então eu encontrei essa nova maneira de viver através de salvar vidas. Porque antes de eu pregar algo para alguém, eu primeiro preciso ser. Então eu me torno um exemplo, eu me torno a mensagem para que eu possa ganhar confiança e para que eu possa também trazer essas pessoas uma perspectiva de vida para um futuro. Solta o vídeo aí do meu pai aí, por gentileza, para a gente ver o que ele tem para dizer. Difícil, né? A notícia chega de supetão mesmo e é muito difícil a gente aceitar esse tipo de doença. Mas aí, fomos vendo, né, exemplo de outras pessoas e fomos aprendendo a lidar com isso e até que conseguimos chegar a um certo ponto que controlamos uma parte, né? E aí, só esperar em Deus mesmo. E minha vontade e a grande vontade da mãe também. E até que
Graças a Deus, hoje deu tudo certo. Um certo ponto que Aí, controlou uma parte, né? voltou em você. Voltou. E aí, só esperar em Deus mesmo, Pode falar. e minha vontade Pode e a falar. vontade da mãe também. É isso aí, pessoal. Vamos acompanhando aí o relato dele. Deu tudo certo. Pronto, ó, é o seguinte. Esse perdido para a dependência química, né? E, na verdade, foi minha mãe, né, quem sempre acreditou que existia uma saída. Minha mãe nunca desistiu. Minha mãe sempre era aquela que passava a noite orando e procurando a solução. Então, meu pai ficava triste, né? Meu pai ficava deprimido dentro de casa. Porém, a confiança vinha da minha mãe. E ela nunca desistia, né? E todas as vezes que eu precisei, realmente, ela interviu de uma forma que era me trancar. E aí eu vou relatar para vocês aqui, como eu tô dando a cara a tapa mesmo. Pessoal, eu cheguei ao ponto, antes da minha primeira internação, de que eu pedi para que minha mãe me acorrentasse no meu quarto, tá? Então, saiu numa matéria no Fantástico aí, uma mãe que tinha feito isso com um filho. Então, assim, eu pedi para minha mãe colocar a corrente na minha canela e ela fez, tá, pessoal? Colocou a corrente na minha canela, da cama, 3 metros de corrente, eu só tinha direito a ir ao banheiro, porque eu não aguentava mais sofrer, eu não aguentava mais usar substância e estragar com minha vida e da minha família, certo? Então, enquanto isso, eu passei um longo tempo minha mãe me tratando dessa forma, né? Minha mãe me tratava dentro de casa, aí onde eu passava 15 dias, um mês, sem usar substância, e aí eu conseguia voltar à minha vida normal, trabalhar e gerir minha vida de boa, certo? Mas aí, às vezes eu pecava em confiar e achar que já estava tudo bem, e aí usava uma vez, e aí é aquela história, 1 é pouco e 1000 não basta. Depois que o camarada ele usa a primeira vez, meu amigo, ele perde o freio, e aí eu precisei ir para a clínica, né? Não foi só 1 nem 2 vezes, né? Foram 4 internações, certo? De forma involuntária, é aquela que a gente paga, certo? E também outras 3 que eu passei 2, 3 dias, que foram internações voluntárias, que quando a gente pede para ir embora, eles liberam, certo? Mas assim, se não fosse minha mãe, se não fosse a minha família não ter largado mão de mim, hoje eu nem estaria aqui, certo, pessoal? Então não é fácil você lembrar que você já foi acorrentado, preso dentro de casa, para poder não sair e fazer uso de substância, tá, pessoal? Então não tenho vergonha disso não, tá? Hoje eu tenho orgulho de que eu estou me tornando, porque isso aí lá atrás é que está fazendo a base para que eu me torne a pessoa hoje forte, que eu tenho me tornado. Fala aí, João, alguma coisa aí sobre esse depoimento? Dá uma força. Pessoal, é o seguinte, quando eu o conheci, Igor era apenas uma criança, né? E ele me pergunta sempre como é que eu vejo a transformação dele dentro da família, depois que ele começou a usar drogas, né? E eu acompanhei desde o início, então eu sei. E para quem tem filhos, adolescentes, e comecem a perceber alguns sinais, né? Primeiro, que uma pessoa é alegre, é sociável, ele é comunicativo, de repente se fecha, né? Se de repente esse menino, essa menina começa a aparecer com dinheiro, sabe Deus de onde, com algumas coisas, sabe Deus de onde, né? Ou de repente o rendimento escolar cai, que essa é a minha área de atuação, rendimento escolar cai, passa a ser uma criança arredia, né? Troca rapidamente de círculo social. Alguma coisa está acontecendo, né? Então nós, enquanto pais, enquanto dirigentes escolares, enquanto amigos, né? A gente precisa estar atento a esses sinais, e era isso que estava acontecendo com ele. Na época, como nós não tínhamos o conhecimento e a formação que temos hoje, parecia ser uma revolta natural de um adolescente, né? Um processo de transformação e de mudança. Mas na verdade não era. Era o começo de uma derrocada que depois se tornou bem visível. Então, como é que eu comecei a enfrentar essa dependência química, né? Que ele pergunta. No começo, para quem não conhece, é uma sensação de derrotismo, né? Por que eu não consigo ajudar uma pessoa que pede a minha ajuda? De repente eu não sei como fazê-lo, né? O que eu recomendo? Estudo, né? Vamos atrás, o que é a dependência química, o que é a adicção, quais os fatores que fazem com que essa pessoa se torne dependente e como ajudá-lo no processo de recuperação.
E no caso de Igor especificamente, dentro da família causou inúmeros transtornos, né? Sérios transtornos. Como ele disse, como a mãe dele falou no começo, eles tiveram que desfazer de um bem que eles tinham de grande valor, que era a casa, né? Venderam a casa para poder tratar esta criatura. E mesmo assim, ele depois ainda reincidiu no vício. Aí alguns podem dizer a culpa é dele, né? Fez porque quis, deixou os pais sem teto. Mas isso aí, a culpa é da dependência, né? A dependência química é muito séria, muito grave, ela não tem cura. E quando falamos em dependência química aqui, nós temos o mau hábito de tornar claro que a dependência química é só do uso das drogas ilícitas, não, né? O álcool também causa sérios danos à saúde e, por consequência, às famílias, né? Eu fico triste em dizer que eu tenho alguns amigos que já estão num nível bem avançado de dependência alcoólica. Tentamos ajudar, né? Igor já se comprometeu, já estamos em contato com alguns, né? Ele, como tem experiência na área, não com álcool, mas com outro tipo de droga, a gente está tentando ver se consegue trazer essa criatura para o nosso lado. Falo nosso lado no sentido de conscientizá-lo, porque o grande calo, uma das piores coisas que a gente tenta fazer, e é o mais difícil, é convencer o dependente de que ele está doente. O primeiro passo é o dependente se convencer de que ele está doente e que precisa de ajuda. Enquanto ele achar que bebe ou usa algum entorpecente apenas por diversão, enquanto for diversão, ele não vai entender, né? Mesmo que cause alguns transtornos familiares, mesmo que isso destrua famílias, no caso específico de Igor, eu sempre trago ele à tona porque é ele o motivo deste podcast de hoje, né? Igor perdeu a família, Igor perdeu a esposa, não perdeu os filhos porque não perdeu, estamos sempre em volta trazendo, mas já perdeu casamentos. Eu falo nenhum, falo perdeu casamentos. Vários. Por causa da droga, ou das drogas, não é isso? E a ideia é vigilância, vamos estar sempre vigilantes. No caso de Igor, agora a gente está com atenção redobrada, não é isso? Isso mesmo. E aí? E é isso aí, pessoal. Ó, quando Dinho, né, que eu chamo de João, né, mas todo mundo conhece ele por Dinho. Quando ele fala de as drogas, elas são muitas drogas. E a primeira droga é a droga dos comportamentos. São os comportamentos que levam a pessoa a usar a substância, certo? Comportamentos esses que são, de início, comportamentos amigáveis, recreativos, e depois passam a ser comportamentos abusivos, compulsivos, e que levam até o uso da substância. Lembrando que usar a droga é apenas a cereja do bolo. Tudo começa nos comportamentos. E para uma pessoa que já usou droga uma vez e que já se reabilitou e está num processo de recuperação como eu hoje, eu tenho que cuidar, não é em não usar droga. Primeiramente, é nos meus comportamentos. A recaída, ela começa de uma maneira muito sutil e suave. E é através dos comportamentos. Como, Igor? Você pode dizer mentira, procrastinação, que é deixar para depois o que você pode fazer agora, certo? Se acomodar, né? A desonestidade é o primeiro passo, certo? Irritabilidade, ansiedade, né? Então existem vários fatores que levam para uma recaída, que a cereja do bolo é o uso da droga, certo? Mas assim, a recaída ela começa nesses comportamentos. Então as drogas, primeiras são as drogas dos comportamentos, né? No meu caso, o que mais me levou ao uso de substância foram os termos de relacionamento, certo? Eu usava de uma maneira que eu conseguia controlar minha vida, manter minha casa, minha família, né? De uma maneira social. Mas aí vem os problemas, né? E quando acabavam os relacionamentos, aí eu me afundava. Era quando realmente eu chegava ao fundo do poço, né? Então hoje não. Hoje eu penso primeiramente em quê? Em ver e analisar os meus comportamentos para que não venha a acontecer da mesma forma. Lembrando, eu tenho uma doença progressiva, incurável e fatal, que leva à morte. São os 3 caminhos, né? Cadeia, cemitério ou caixão.
a clínica ainda é um lugar legal, bacana, né? Tem lá 5 refeições ao dia, né? Educação física, tem lazer, tem as temáticas, né? Beleza, certo? Mas quando a gente consegue chegar lá? E eu sou grato a Deus, primeiramente, e a minha família, porque não me abandonou em momento nenhum e que me levou para a clínica de reabilitação. Isso eu falo para vocês aí, família, que tem algumas pessoas aí que estão sofrendo da dependência química, e quando eu falo dependência química, eu estou falando também do álcool, tá, pessoal? O álcool é a droga que mais mata, certo? E é a droga mais difícil de tratar. Como terapeuta que sou hoje, eu digo para vocês que hoje a droga mais difícil de ser tratada é o álcool. Mas se for feito de uma maneira correta, né? Identificar o X da questão, que leva aquele paciente a usar a substância, e aí depois que a gente identifica, a gente traçar as metas, certo? E as estratégias para fazer com que essa pessoa volte a ser um membro produtivo da sociedade, a gente consegue, certo? É trabalhoso? É. É um dia de cada vez? É só por hoje, pessoal. Só por hoje funciona. Só por hoje eu venci um leão. Estou terminando minha noite. E amanhã tem mais outro leão. E depois de amanhã mais outro leão. Então é assim que eu vou levando minha vida. É um dia de cada vez. Agora lembrando sempre que com metas e com objetivos. Então hoje eu vivo essa maré de sorte, diga-se de passagem, e que eu estou conseguindo crescer na vida, mas muito por isso. Porque eu comecei agora a analisar os meus comportamentos. E quando algo está saindo do roteiro, aí eu faço como diz o GPS, recalculando a rota. Eu paro e recalculo a rota. Então toda a minha tomada de decisão hoje não é mais por impulso, como era antes. Então eu paro e faço o que o GPS faz, recalculando a rota. Então é isso aí, pessoal, tá? A gente vai estar dando uma pausa breve aqui também para falar um pouco sobre os nossos anunciantes, certo? E aí eu também já quero deixar o espaço aberto para vocês que desejam também fazer parte, certo? Nos tornar-se parceiros nossos, né? Tá trazendo também aí a sua marca, né? A sua loja, né? Junto de nós para estar sendo divulgado aqui também. Então estamos abertos aí a todo tipo de negócio, tá, pessoal? A gente vai estar abrindo agora aí, tá jogando na tela para vocês aí os nossos anunciantes. Ó, aqui é Aromas da Terra, tá, pessoal? Sabonetes artesanais, certo? Isso aí é minha tia Josicleide quem faz. Produto de qualidade, hidratação prolongada. É um produto realmente top, de verdade. Depois que eu usei a primeira vez, pessoal, não quero usar mais outro produto não, tá? Então, qualquer coisa vocês podem estar falando comigo aqui através do meu Instagram, que eu vou estar deixando para vocês aqui o contato dela, né? Que tá passando aí também na tela. Mas vocês podem seguir também JCS Sabonetes Artesanais no Instagram, tá? Falar com Josicleide, ou então também pode também entrar também através do meu WhatsApp ou Instagram, que a gente vai estar passando para vocês aí todas as informações necessárias. Bora lá, pessoal, marcha. Vamos lá para mais um depoimento. Coloca na tela agora aí o depoimento aí do Careca, o Careca Pressão, o Eric Mendes. Vê o que ele falou de mim aí. Olá, eu me chamo Eric Mendes, sou irmão de Igor Mendes e estou aqui para trazer um pouco desse depoimento. Na pior fase de Igor, na dependência, nós enfrentamos muitos conflitos pessoais, questionamos muito o porquê estávamos passando por isso, já que tínhamos tido uma criação tão boa, né? Nossos pais tiveram sempre muito cuidado com a gente e porquê estávamos vivendo aquilo, né? Chegamos a muitas vezes entrar em desespero, sem saber o que fazer, porque era uma situação muito crítica, né? Até chegarmos ao ponto de vendermos coisas muito importantes que nós tínhamos, como casa, carro, enfim, para fazer investimento no tratamento de Igor. E por algum momento eu cheguei até em pensar em abandonar, sim, porque eu tenho a minha família, tenho a minha vida, né, em particular, né? Eu tenho 3 filhos, minha esposa, meus negócios, e cheguei ao ponto de pensar assim em abandonar e deixar que Deus cuidasse. Cheguei até a pronunciar frases como essa. Mas o coração dos componentes de uma família que é unida, que foi criado com muito amor, né, com muita proteção, muita união, a gente não consegue realizar atitudes como essa. Então, mesmo ele chegando ali quase no final do poço,
nós ainda resistimos e graças a Deus o resultado é esse aí. É isso aí, pessoal. Isso aí foi o depoimento de Eric Mendes, né? Ele retrata aí um pouco da dor, né, também. Eu acredito que da perda. Foi um momento muito difícil da nossa vida, quando minha mãe decidiu vender o bem que a gente tinha, que era a nossa casa. É uma das coisas que eu não me orgulho do meu passado, tá? Mas se não fosse minha mãe ter pensado dessa forma, talvez eu não estivesse aqui, porque nessa primeira internação eu passei um bom tempo limpo, depois eu vinha recair, mas foi lá onde tudo começou, minha história de recuperação, né? Foi lá onde eu aprendi as minhas primeiras ferramentas para poder trazer para o dia de hoje. Então, assim, lembrando que foi vendida uma casa, mas aí hoje em recuperação eu moro com meus pais, certo? Hoje eu estou solteiro, moro com meus pais, eu ajudo meus pais em tudo que eu posso e eles têm total segurança em eu estar morando com eles hoje. Então, tudo é permissão de Deus, faz parte da vida, né? E é assim que as coisas acontecem. E vamos meter marcha, e o futuro a Deus pertence, mas eu vou correr todo dia para minha caminhada ser saudável. Né? Todo dia eu vou plantar a semente para colher bons frutos. Fala, João. Corroborando o que Davidson, o Careca, falou aí com relação à vontade de abandonar, isso é muito recorrente quando a gente lida com um dependente que tem sucessivas recaídas, né? Primeiro vem o sentimento de fracasso, né? Você sente por que eu não consegui ajudar aquela pessoa que eu tanto queria ajudar? Por que a gente se predispõe a ajudar e a pessoa não quer ser ajudada? Então isso dá vontade, várias vezes, em desistir, né? Por que eu vou ajudar alguém que não quer ajuda? Mas aí na hora que você começa a entender, de fato, a doença, e você vê que a pessoa não faz porque quer, né? Ela faz porque ela está sendo forçada pelos componentes químicos daquela doença, daquela substância, e a mente já foi corrompida, né? Cabe a você, familiar, colega, parente, amigo, seja o que for, que se predispuser a ajudar, procurar entender que aquilo não é porque a pessoa quer. Muitas vezes, eu cheguei a presenciar o que se chama de depressão pós-uso, né? Quando passa o pico da euforia do uso, no dia seguinte a pessoa está destruída, caída, em depressão profunda, chorando, arrependido, pedindo desculpas. Então você percebe nesses momentos que a doença, de fato, ela é avassaladora. É uma doença que destrói a pessoa, destrói o seu ciclo familiar, o seu ciclo afetivo. E uma das coisas que eu gostaria de deixar claro, para que algumas pessoas entendam, é que eu tenho ciência de duas pessoas que eu conheço, como eu acompanho o Igor já há mais de 15 anos, né? Como eu disse, 17 anos, eu sei como é que funciona. Então, por duas pessoas que já vi usando, né? E eu, no afã de querer ajudar, chego perto e digo, rapaz, isso não vai dar certo. Droga não leva a lugar nenhum. Não é maconha, é só para me divertir, eu consigo controlar. Maconha não é droga, maconha é liberado não sei aonde, maconha... Rapaz, eu tenho uma experiência suficiente para dizer que uma droga leva a outra. Tá? Não adianta ninguém tentar me convencer de que o uso recorrente de maconha é saudável e que não faz mal. Salvo exceções, enquanto ela é receitada por um especialista em doses homeopáticas, aí tudo bem. Mas quando você passa a usar recreativamente, todos os fins de semana, porque vai para festa, sei lá. Ou recreativamente, porque está em casa e vai usar só em casa. Isso vai no fim de semana, já passa para 4 dias, daqui a pouco você está na corrente 6 por 1, né? E depois 7 por 0 e acabou. Acabou. São duas pessoas, claro, eu não vou citar nomes, né? Mas quem estiver escutando vai saber de quem eu estou falando, que dizem que são drogas recreativas e que não vão viciar. Vão. Se não é viciante, por que você não consegue parar? Né? Se a maconha não vicia, por que você não consegue largar? Porque eu tenho que usar maconha para me divertir. Então, assim, como eu conheço o rapaz já esse tempo todo e sei o que causa a dependência, o que leva à dependência, e
a destruição que ela causa nas famílias, eu volto a dizer, essa história de que o uso recreativo da maconha não causa dependência é balela. Chegará um dia em que a maconha não vai surtir o efeito que você quer e você passará por uma droga mais forte e assim consecutivamente. Então, a exemplo de Igor, que eu creio que nunca mais fará isso, né? Pelo menos esperamos, não comece. A ideia é, não dê o primeiro trago, não dê a primeira puxada, né? O que vier depois é consequência. Fica a dica, hein? Eu falando por mim mesmo, né? A porta de entrada foi a cannabis, né? E não gostei muito, me familiarizei com ela, né? E aí eu introduzi o crack junto dela, né? O tal mesclado, né? Que foi a droga da minha paixão, certo? Que foi ela que destruiu minha vida, que foi ela que me levou ao fundo do poço diversas vezes, né? Foi ela que me fez quase perder meus filhos, foi ela que me fez perder boas mulheres que eu tive na minha vida, certo? Foi ela que me fez perder uma casa que eu construí, certo? Que eu suei bastante. Ela me fez perder muita coisa, mas tem a maconha, tem o crack. Eu cheguei ao fundo de poço de usar só o crack, mas também bebi demais. A minha última recaída agora foi tudo iniciada por conta da cerveja. Era sexta, sábado, domingo e eu achava que era o máximo, certo? Final de semana, aí meu companheiro aqui, João Batista, dizia, cara, isso não vai dar certo. Primeiro ele dizia assim, você não tem condições para isso. E aí depois vinha não ter... se eu tivesse condições e não trouxesse nenhum mal pior, até beleza, né? Mas aí não tinha condições, vai girando uma bola de neve, e aí daqui a pouco você deixa de ter dinheiro para pagar as contas, e aí vem os momentos de dificuldade, e aí eu voltei para onde? Para o caminho que eu já conhecia. O tal mesclado, meu amigo, me afundei no crack de novo. Então a dica que eu deixo para vocês é o seguinte, não façam o uso de substância nenhuma única vez, porque você pode ser acometido de se tornar um dependente químico, e aí não tem mais volta, cara. Uma vez dependente químico pro resto da vida. Agora, existe tratamento, tá? Existe tratamento sim, mas é uma doença que não tem cura. Então, quando o João falou aí a respeito do meu irmão, né, na verdade, né, de que por várias vezes chegou ao ponto de desistir, primeiro eu, que tenho que me amar, pensei em desistir. Eu tomei 32 comprimidos, sei lá de quê, que tinha na minha casa, porque eu não soube lidar com o término de um relacionamento, certo? E aí eu estava afundado nas drogas, tomei 32 comprimidos para acabar com minha vida. Mas Deus foi bom, me permitiu botar 31 e eu fiquei só com um organismo que era realmente de fato que eu teria que tomar, certo? Então eu vivo aqui, fui para a clínica, voltei, hoje sou um terapeuta, certo? Vou todo dia lutar para ganhar meu espaço. Mas se eu mesmo desistir da minha vida, que era eu que deveria valorizar a minha vida, quem dirá os familiares, certo? Então, mulheres não têm obrigação de aguentar, certo? Elas vão embora, certo? Então, assim, elas não têm obrigação, a família também não tem obrigação, os amigos também não têm obrigação. E lembre-se, quando você estiver no fundo do poço, você vai ver realmente quem são as pessoas que realmente importam na sua vida, tá? Porque os grandes amigos que você tem como amigos são aqueles que vão primeiro dar a linha na pipa e vão correr, tá? Só vão ficar realmente os bons. E você vai se surpreender, porque tem alguns que você nem tem como amigo. E aí é a hora que aquele cara vai aparecer e vai estender a mão para você, certo? Então é isso aí, essa situação é uma situação muito complicada. A OMS tem como a doença mais perigosa. É uma doença que tem matado muita gente. E aí eu vou fazer um cálculo rápido para vocês aqui, tá? Eu usando droga, posso indicar a droga para 10 pessoas. E cada 10 pessoas pode indicar para mais 10, que indica para mais 10 e mais 10. Então eu tenho o poder de amaldiçoar a vida de 1000 pessoas. E cada pessoa tem o poder de amaldiçoar a vida de mais 1000, certo? Então é uma corrente, sabe? De destruição mútua. Certo? Agora você coloque agora essa conta ao inverso. Um adicto em recuperação, levando a mensagem, como eu faço hoje, certo? Levando a mensagem de que há esperança, de que há saída, e que eu estou conseguindo, me tornando a mensagem. Quantas pessoas não estão ouvindo agora? Essa é a missão do programa, tá? É levar essa mensagem de reabilitação, de que ainda haverá uma saída, certo? Com tratamento específico. E está chegando o momento também que a gente vai estar falando também sobre os projetos que tem aí, que salva vidas, né? Através das internações, tá? Então é isso aí. Eu vou estar abrindo mais um espaçozinho também aqui para estar divulgando também mais um anunciante, tá? E
após a gente vai voltar esse bate-papo gostoso, certo? Projeto Eleva, salvando vidas, reconstruindo sonhos. Esse aí é o projeto do Igor Mendes, tá? Esse é o projeto que tem salvado vidas em todo o Nordeste e no Sul e Sudeste também, tá, pessoal? Tenho parceria com algumas clínicas aí, São Paulo, Minas Gerais, Rio Grande do Sul, em todo o Nordeste, tá? Paraíba, Pernambuco, Alagoas, Rio Grande do Norte também, fazendo internações voluntárias e involuntárias, certo? Priorizando sempre o tratamento humanizado, certo? E a integridade física do paciente, trazendo para ele um conforto e uma nova perspectiva de vida, tá? Então, o nome Igor Mendes, terapeuta, só vai aparecer caminhando lado a lado com aquelas clínicas que realmente têm a responsabilidade e o compromisso de tratar essas pessoas e trazer de volta um membro da sociedade produtivo, tá, pessoal? Salve esse nome aí. Projeto Eleva, salvando vida, reconstruindo sonhos. Pessoal, gostaria também de mandar um alô aqui também para algumas pessoas que estão aqui nos assistindo, tá? Um alô aí para Jennifer Moura, filha do nosso querido amigo Celinho Moura, que está nos acompanhando lá de São Paulo, tá? Antônia Nieto Souza, né? Que é minha comadre, né? Esposa aqui de João Batista, né? Esposa de João Batista, que está lá no Itajá. Jussiane Brito, né? Que é sobrinha também de João Batista, está lá também acompanhando a gente de São Paulo. A toda a Igreja Evangélica Missão Pentecostal do Brasil, que também está nos acompanhando, certo? Estamos aí, pessoal, batendo a meta de 1000 pessoas nesse momento. Então é isso aí, a mensagem está chegando, essa mensagem vai ser proliferada aí para muita gente, muitas vidas serão salvas, tá? Também não posso também deixar de agradecer também a Vanessa Rufino e a Carliane, terapeuta, o Wesley Negromonte, que é uma pessoa que faz parte desse Igor Mendes que tem aqui hoje, aqui nessa bancada. Ele era o nosso convidado de hoje. Porém, a gente teve um probleminha aqui, e não deu para ele estar com a gente hoje, tá? Mas em breve ele vai estar conosco, é um cara que tem bagagem, é um cara que tem know-how para falar sobre qualquer tema relacionado à dependência química, é um cara que tem também um projeto como o meu de salvar vidas, né? Internando aí em todo o Brasil, tá? Então é isso aí, pessoal. Correntes invisíveis, trazendo a realidade da dependência química para vocês. Celinho, vamos lá, Celinho. Joga aí pra mim aí. Dairon Mendes. Vê aí o que é que ele fala aí. Pra que a gente possa debater. O que é que ele fala da minha vida. Outro momento que me deixou muito preocupado e afetou nossa relação foi quando ele desapareceu por vários dias. Já tinha acontecido, mas não como dessa vez, que foi assim, bastante dias a gente sem informação. E eu em outro estado, tentando acalmar minha mãe, tentando trabalhar, tentando fazer minhas coisas, mas assim, esse momento foi bem difícil, angustiante. Mesmo a gente tendo fé que tudo daria certo, que ele iria aparecer, mas enquanto a gente não tinha resposta, e ele em outra cidade, a gente não sabia onde ele estava, por onde ele estava, e foi assim muito angustiante. Então foi outro momento que me marcou bastante, que eu não quero passar outra vez e não desejo para ninguém também. Ter um ente querido desaparecido por vários dias e sabendo da situação que ele estava, né, o porquê, o motivo que levou ele a fazer isso. Então esse momento também foi muito difícil para mim, os dias que a gente ficou sem ter notícias dele. É isso aí, pessoal, tá? Isso aí foi o relato do Eric Mendes, aliás, Dairon Mendes, né? E aí eu vou falar para vocês aí um pouquinho do que aconteceu, tá? É o seguinte, tá, pessoal? Eu estava morando em Natal, tá? Rio Grande do Norte. Eu tinha montado um negócio próprio para mim, né? Uma pizzaria delivery, né? E a pessoa que estava comigo nesse momento, talvez está até aí me assistindo aí, ela vai saber o que eu estou dizendo, ela vai confirmar se é verdade, se é mentira, certo? E eu cheguei a... Tava indo bem, né, com meu delivery de pizza, né? Eu vivia com uma pessoa que ela tinha um salão e a gente tinha um delivery de pizza em casa também, né? E a gente trabalhava muito junto, né? Mas assim, enfim, aconteceram algumas questões dentro do relacionamento e que não estava indo bem, né? E aí teve o término desse relacionamento após uma recaída, né?
E aí eu descobri que minha mãe estava indo me buscar em Natal, certo? E minha mãe estava indo me buscar, então eu logo julguei que estava indo me buscar para uma internação. Então eu saí para ir usar droga mais uma vez, pela última vez, antes de ir para a clínica, tá? E aí, falando com minha mãe, disse, ó mãe, tô comprando aqui, vou enrolar a esquina para voltar para casa. E aí o que acontece? Eu fui pego em meio a um tiroteio, tá? Eu estava passando uma ponte que de um lado tinha o tráfico de drogas e por trás vinha chegando a polícia. E a polícia começou a trocar tiro lá com os bandidos e eu fiquei no meio do fogo cruzado, tá, pessoal? Então eu tive que correr para dentro do mangue. E aí eu passei a noite toda no mangue, certo? E aí após eu sair do mangue durante o outro dia, né, eu já estava né, na situação já de rua, né, na verdade. Então eu passei 3 dias realmente fazendo uso de substância e sem dar notícia à minha família. Mas chegou uma hora que eu topei realmente. E aí eu fui até a minha casa buscar minhas coisas, mas não tive acesso as minhas coisas, então decidi voltar para casa, todo sujo, maltrapilho, fedorento, certo? Peguei uma condução, um carro de linha, entrei dentro e vim embora, né? Sem saber nem se ia ter como pagar, se quando chegasse minha família ia pagar. Mas enfim, cheguei, graças a Deus, certo? E aí estou eu aqui para contar a história. Mas sei que eu causei muita dor e sofrimento à minha família devido a esses 3 dias que eu estava sumido aí. Eles colocaram aí nos grupos, WhatsApp, Instagram, certo? As igrejas orando por que eu tivesse vivo ainda, né? Porque a primeira coisa que acontece na cabeça da família é isso, né? É dizer, mataram, morreu, foi preso. E aí? Né? Então hoje eu sou pai, eu tenho 2 filhos, e os meus filhos conhecem a minha história, né? Porque um deles chegou para mim e disse assim, paiinho, minha mãe falou que quando eu tivesse com 12 anos ia contar a verdadeira história do senhor ir para as clínicas, né? Porque achavam que eu ia somente para trabalhar, né? Eles iam me visitar na clínica a cada 30 dias achando que eu estava trabalhando, né? E na verdade eu não estava, eu estava internado. Então eu disse, não, vem cá, eu vou conversar com vocês agora. Um com 12 e o outro com 9, que eu não deveria nem ter contado, mas aí eu chamei os 2, contei toda a minha história. E aí meu filho passou a me gravar meus vídeos, meus depoimentos, e ele conhece toda a minha história, e hoje ele me tem como um pai-herói, porque ele sabe de onde eu vim, o fundo do poço que eu vivi, ele sabe quem eu estou me tornando, né? Então, assim, nós somos muito amigos, né? A gente tem uma relação muito boa, muito saudável. Meus filhos me amam, assim como eu amo eles também, certo? Inclusive, eles estão aí assistindo, tá? Um abraço, tá, painho? Natan, que é o meu come-come, que eu chamo, meu Pac-Man. E Davi Bene, né? Que eu chamo ele de Hulk Magrelo, meu Homem-Aranha. Ele deve estar me assistindo aí nesse momento, feliz da vida, ele tá vendo o pai dele aí, né? Na TV. Então, no mais, é isso aí. Eu vou passar agora a bola aqui para João Batista falar um pouco sobre esse depoimento aí do meu irmão. Fala, João. Rapaz, com relação ao que Dairon falou, eu tinha falado no começo, né? De quando foi as vezes que achamos que nós o tínhamos perdido, foi uma dessas ocasiões em que ele estava em Natal e saiu para comprar drogas e nunca mais voltou. Na nossa mente, ele nunca mais voltaria, porque numa cidade maior, sozinho, drogado, sem dinheiro. E agora, como é que vamos encontrá-lo? Então foi um sacrifício para a família, né? Mas graças a Deus deu certo. Voltou, está se recuperando. Agora eu costumo dizer, está virando um homem, né? Agora está tentando ganhar o seu nome. Graças a Deus nós estamos com uma excelente audiência hoje. Isso quer dizer que está dando certo, a mensagem vai chegar a muitas pessoas. Estamos chegando ao final, eu já estou aqui me despedindo de vocês, né, dizendo que foi uma satisfação estar aqui, em ter participado desse momento, em mais um momento da vida de Igor, dizendo que o acompanho, vou acompanhá-lo, né, espero que agora acompanhar de uma forma mais agradável, sem tantos percalços, sem precisar sair de moto de madrugada procurando ele em alguns lugares aqui em Açúcar, eu não vou dizer o nome porque senão fica muito evidente, mas procurar em determinados lugares. Agora ficamos mais tranquilos, minha família tem ficado mais tranquila, né? Lá em casa as pessoas também têm um grande apreço por ele, todo mundo fica preocupado, ficava, né? Agora a gente fica mais tranquilo. Então é isso, pessoal, foi uma satisfação, foi uma honra dizer a Igor que aqui no ar, que nós esperamos que você siga nessa nova trajetória e que daqui para frente mais orgulho, né? E que eu não estou mais preparado para visitá-lo em clínica, não como interno, talvez como
diretor, talvez como dono de uma, né? Já que o seu projeto é ajudar as pessoas. E eu espero que um dia eu volte a visitar em uma clínica, não como interno, mas como diretor, tá, pessoal? Então, foi um prazer. Se necessário for, algumas vezes eu voltarei. Tchau. Meu amigo, mas não acabou ainda não, ainda tem mais coisa aí, tá? A gente ainda tem um vídeo ainda, aliás, 2 vídeos, viu? E esses 2 vídeos agora, um é motivacional e o outro é motivacional mais ainda, porque vocês vão me ver como eu realmente fiquei quando eu tava no fundo do poço. Então vocês vão ver a minha imagem agora e não estranhe não, tá? Não estranhe não, porque realmente o negócio tava feio, tá? Coloca aí aquele vídeo lá do meu testemunho, Celinho, por favor. Aquele me disse que era até 8 horas, por isso que eu achei que estava terminando. Mas agora é só encerramento, eu não preciso vai. É isso aí, tá, pessoal? Isso aí é um vídeo, né, que eu tenho no meu Instagram e eu quis trazer para vocês aí. Vocês verem o estado que um dependente químico ele chega, né, fisicamente, né, ao fundo do poço, né? Então, assim, causando aquele desleixo humano realmente, né? Aonde o cara não liga mais pra barba, não liga mais para o visual, o cara que não cuida nem tomar banho, essa é a verdade, certo? A água doía quando batia no meu escuro, essa é a realidade, certo? Então eu dormia para usar, acordava, bem dizer, já usando, eu vivia nesse sentido, tá? Então, pessoal, eu vou estar trazendo para vocês aí um parceiro meu que vai estar vindo também participar do podcast conosco, certo? É um cara muito conceituado na área, tá? Vou estar soltando vídeo para vocês aí, certo? Para vocês conhecerem um pouco dele aí, que em breve ele vai estar aqui com a gente também, certo? Não sei se vai estar aqui na bancada no ao vivo ou se ele vai estar no link direto online aí com a gente na tela, certo? Sendo disponibilizada para ele. Solta a vinheta, Celinho. É isso aí, pessoal. Ó, vou falar para vocês agora aqui um pouquinho aqui também de alguns apoiadores meus, certo? Grupo Passos de Vida, certo? Salvando vidas também em todo o Nordeste, do nosso amigo aí, Wesley Negromonte, né? É um cara que eu já falei para vocês aqui que ia estar aqui, mas não deu para estar aqui hoje aqui como convidado, certo? E aí eu vou falar para vocês também aqui do estúdio da Aliança Santana, certo? Cada atendimento pensado para proporcionar bem-estar, autoestima e confiança. Agende seu horário, descubra a diferença de ser cuidado por quem ama do que faz. Conforto e profissionalismo é um só lugar. Gostaria de agradecer também a meu irmão Eric Mendes, Dairon Mendes, né? Francisco de Assis, conhecido como Chico de Papai, o meu velho, né, que eu amo de coração. Josirene Mendes, a mentora, né, da família, né, e que se não fosse ela, né, eu nem estaria aqui. A gente já tem aquele vídeo? Se eu ver aquele lá que é do homem lá que está perdendo na prisão. Pessoal, caso eu não consiga mostrar para vocês esse vídeo aí, tá? Eu vou estar postando também no meu Instagram, tá bom? E eu vou postar para vocês aí. Mas é isso aí. Caminho de Volta Oficial, certo? Do meu amigo renomado aí, que trata dependência, é um terapeuta químico foda, de verdade, tá? E é um cara que realmente tem know-how na área. Então, pessoal, é isso aí, tá? Isso é um pouco do Correntes Invisíveis, certo? Eu ainda não sei qual tema eu vou trazer para vocês. Próximo episódio, certo? Mas eu acredito que eu vou trazer algo bacana. Provavelmente eu vou trazer para vocês gatilhos, né? Gatilhos que levam ao uso de substância, né? Para que vocês, familiares, aprendam a lidar com certas situações. Que vocês consigam identificar os gatilhos dos seus parentes, dos seus entes queridos, para poder ajudar eles no processo, tá? Lembrando que, mais uma vez, eu volto a dizer, só por hoje funciona. É um dia de cada vez, pessoal. Não tem por que ter pressa. Até porque o passado já ficou por trás, já não cabe mais a mim fazer nada contra ele. O que eu posso fazer hoje é viver o presente, plantando a semente para que o meu futuro seja promissor, certo? Então, dependência química, ela não é crime. É uma doença progressiva, incurável e fatal. E a mesma tem tratamento da maneira correta e adequada. Você precisa primeiramente de quê?
se alicerçar espiritualmente, de uma boa corrente familiar, corrente de apoio, certo? De amigos, que pode ser também colocado também como trabalho, ocupação, certo? Criar algumas metas e objetivos. Além de tudo, identificar os gatilhos emocionais que te levam ao uso e adquirir ferramentas ao longo da sua jornada, porque todo dia a gente aprende uma ferramenta nova, certo? Inclusive agora, nesse momento aqui, eu espalhei diversas ferramentas para alguns adictos que nesse momento estavam aí assistindo conosco e que com certeza pescaram alguma coisa aí para poder levar a recuperação deles à tona, tá? Primeiro de tudo, pessoal, deixa a mentira de lado, seja mais honesto com vocês mesmos, certo? É assim que funciona, é assim que está funcionando comigo. O primeiro passo que eu dei foi deixar a mentira bem longe da minha vida, certo? Então, assim que eu comecei meu processo de recuperação, e tá dando certo, tá, pessoal? Vez ou outra eu faço um pouco o foco, deixo de olhar nessa câmera aqui, tô olhando porque eu também tô gravando aqui também para o Instagram, tá, pessoal? Então, assim, é meu primeiro podcast, primeira vez na TV, então peço a compreensão de vocês. Tem coisa nova aí chegando, muita coisa boa. É muita informação para mim, para a primeira vez, mas a gente vai estar cada vez mais trazendo um conteúdo de qualidade para vocês, adaptando da melhor forma, certo? Então aí a gente tem mais alguns minutinhos e aí eu vou pedir aqui a João Batista para mandar um alô aí para algumas pessoas aí, quem ele mandou alguns links, algumas pessoas aí que ele falou também para que pudesse estar assistindo. Sim, pessoal, não posso deixar também passar a oportunidade de agradecer também a companheiro André Pérez, né, do Pérez Stories, né, que é o dono dessa loja, né, no qual eu estou vestindo aqui essa beca de hoje, tá? É um cara muito bacana, 10, né? E eu fui para lá através de João Batista, né? Então, ele pediu para que a gente mandasse o link para ele. Espero que ele esteja assistindo a gente aí. Um abraço, tá, cara? Um abraço. Tamo junto. Fala, João. Programa ao vivo é assim mesmo, né? Eu tinha me despedido, né? Aí o cara pede para eu voltar de novo. Mas é assim mesmo. É assim mesmo, tranquilo. A primeira vez a gente nunca esquece, né? Veja só, eu tô aqui, ó. Murilo tá assistindo, Cliver. Um alô para Cliver, para Murilo. Um alô para Jussiana, minha sobrinha, né, lá em São Paulo. Chegaram a perguntar aqui, por que você está aí? Né? Aí eu respondo, a minha função é essa, é estar em qualquer lugar que alguém precise de mim, tá certo? Onde houver uma necessidade e eu puder ajudar, eu estarei lá. Então, muito obrigado a todos vocês que compartilharam aqui, que abriram o link que eu compartilhei. Lembrando que... Ó, pessoal, tá aí o vídeo, é esse aí, tá? Meu amigo aí, ó, do Caminho Novo Oficial. Vou chamar, colocar ele na frente. Vou colocar você, vou chamar ele agora. É isso aí, pessoal. Faz um teste rápido. Para vocês é esse aí, ó. Pensa nas 3 pessoas que mais sofrem por você. Pensou? Quem foi? Sua mãe? Seu filho? Sua filha apareceu? Sua esposa? Caminho de Volta Oficial. Esse é o cara que vai estar com a gente aí, tá? E aí ele trouxe aí também um videozinho aí curto aí sobre família, né? Sobre a dependência, né? E o adicto, quando ele está no fundo do poço, ele sempre causa uma codependência emocional por parte dos familiares, tá? Então, pessoal, fico muito feliz com o nosso podcast de hoje, certo? A gente bateu aí a casa dos 1000. Passou de 1000. Passamos de 1000 telespectadores aí, né? Nos assistindo, né? E eu acredito que a proporção é bem maior, porque teve aí também aí a transmissão aí, a live do Instagram, né? Tem aí a rádio também, né? Então é isso, a nossa missão é essa, levar esse conteúdo, certo? E mostrar para a sociedade que é uma doença, mas que existe tratamento. E aí eu queria também fazer um apelo aqui também para os governantes, né? Seja da nossa cidade, seja também do estado, federal, seja como for. Esse pessoal possa também estar trazendo um pouco mais de, como é que eu posso dizer, de investimento nessa área, né? Porque é uma área de saúde, certo? E assim, a criminalidade ela só aumenta quando você não trata dessa área de saúde. Se você não trata o dependente químico, vem os roubos, os furtos, vem lá a taxa de criminalidade lá em cima, tá, pessoal? E aí vem também as doenças também, né? Que aí vem as doenças sexualmente transmissíveis, e aí vem diversos fatores. Um adicto usando droga, ele pode amaldiçoar 1000.
um adicto em recuperação sendo tratado através dos poderes públicos, ele pode também levar a mensagem para não só 1.000, eu vou até arredondar, 1 milhão. Um abraço também para minha amiga Zeza, que está nos assistindo também lá de São Paulo, certo? Que é irmã do nosso amigo João Batista. Então a gente está encerrando. Tá aberto. A gente está encerrando. Dil vai dar as considerações finais aí, que nosso tempo já estourou já. Meu amigo Celinho já está ali já levantando a mão e balançando a bandeira para mim. Eu já tinha. Tá aberto? Tá. Eu já tinha me despedido, né? Mas aqui eu levei um carão da minha irmã lá em São Paulo. Tô mandando um oi aí pra Zéza lá em São Paulo, minha filha. Tô estreando aqui, mas prometendo a você que outras vezes eu voltarei, tá certo? Então, assim, pessoal, foi uma honra, foi um prazer, né? Conversar e bater esse papo com vocês, dizendo que a adicção não tem cura, mas ela tem tratamento, tá certo? Então, um abraço a todos e até uma próxima oportunidade.